Olá, é um prazer ter você aqui no meu canal. E hoje a gente vai falar sobre três questões muito importantes para o nosso desenvolvimento e para o nosso dia a dia: autoestima, autoconhecimento e a relação entre nossas decisões, nossas escolhas. Então, bora lá? Bora falar sobre autoestima? Então, o primeiro ponto é: o que é autoestima? Há um tempo atrás, eu associava amor próprio e autoestima. Até que eu entendi que são diferentes. Amor próprio a gente vai falar em outro vídeo, tá? A gente vai ficar agora nesse falando sobre autoestima. E um conceito, ele mudou totalmente essa comparação, falando que eu achava que era a mesma coisa. E mudou muita coisa para mim. Muita coisa, tanto no meu modo de pensar como nas minhas melhores escolhas e enfim. O que seria então autoestima? Simplesmente auto vem de si e estima é o que a gente pensa sobre a gente, é a estima que a gente tem sobre a gente, é o que a gente acredita sobre nós mesmos. Isso é autoestima. Tá vendo que não tem muito a ver com amor próprio? É só a basezinha. Por quê? Porque a autoestima ela pode ser negativa ou positiva, porque é o conceito que você tem de ti, independente se ele é positivo ou negativo. Então é o que você acredita sobre você. E aí, para a gente saber um pouco mais sobre a gente, eu sugiro vocês pegarem uma folha de papel e anotarem mais ou menos o que vocês acham, quem vocês são, o que vocês pensam de vocês, as capacidades. Exemplo. Eu acho que eu sou preguiçosa porque eu gosto de dormir até mais tarde. Eu acho que eu sou bagunceiro, que eu não arrumo minha cama. Eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo. Tudo isso, anota. Eu adoro anotar. Justamente para depois fazer comparações, ter ideias e tudo mais. Então, assim, anota para você se conhecer um pouquinho melhor. E aí a gente entra no segundo conceito, que é o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento também se refere a si mesmo. Então é você conhecer a si mesmo, as suas competências, capacidades, potencialidades, sua personalidade, o que você gosta, o que não gosta. E aí, se a gente for falar sobre autoconhecimento, a gente vai longe, porque já tem cursos, tem várias coisas, inclusive aqui no YouTube, sobre desenvolvimento pessoal, que é bacana até a gente aprender. E é uma das coisas que mudou muito. A minha forma de pensar foi quando eu comecei a descobrir sobre mim mesma. E cada experiência está sendo, cada descoberta, sabe? Está sendo muito bacana, muito legal. Saber um pouquinho mais de mim. E eu sugiro vocês também se aventurarem. E a outra questão que eu estou trazendo hoje no vídeo é as nossas escolhas ou decisões. Então,
escolha ou decisões simplesmente ao ato que você seleciona para um ou para outro. É o ato mesmo de escolher alguma coisa ou não escolher, é decidir alguma coisa e não decidir. Tem uma frase que quando eu passei a entender ela e aplicar ela na minha vida fez muita diferença, que é até um não decidir é uma decisão. Então muitas vezes a gente quer delegar as nossas ações, as nossas escolhas para outra pessoa e a gente quer se isentar das consequências dela. E aí é que vem, as consequências vêm do mesmo jeito. Por quê? Porque você escolheu deixar aquele assunto, as escolhas e tudo mais para outra pessoa decidir. Então você escolheu entregar a sua vida na mão do outro e decidir por você. Então você decidiu, mesmo achando que não tinha decidido nada. Foi a hora até que mudou muita coisa e eu mudei de postura sobre a minha própria vida e eu passei a fazer escolhas por mim. Porque muitas vezes eu ia na ideia dos outros, só que quem sofria as consequências era eu. E aí eu decidi a pegar as consequências das minhas próprias decisões. E para mim foi libertador. Porque assim, tudo tem consequência. Nós somos autorresponsáveis por nossa própria vida. Então, quando eu aceitei, eu assumi ser responsável pela minha própria vida, a depressão que eu tinha anos, simplesmente ela foi embora. Então, assim, essa questão de decidir a minha própria vida, de tomar as minhas próprias decisões, mudou muita coisa lá no começo, alguns anos atrás. E aí, hoje é falando sobre a relação que temos, né, que se tem entre autoestima, autoconhecimento e essas nossas escolhas, essas nossas decisões, que é algo que elas interagem entre elas, sabe? Esses pensamentos, o seu autoconhecimento, a sua autoestima, as suas decisões, elas se interligam. Por quê? Quando você, olha só, quando você não se conhece, você não age no autoconhecimento, você deixa para outras pessoas definirem quem você é, porque você não sabe quem você é, a sua autoestima é afetada e as suas decisões também, porque você está baseando no que os outros acham sobre você. Com isso, a sua autoestima geralmente ela diminui, você tem aspectos mais negativos sobre você, você pensa coisas ruins sobre você, coisas negativas sobre você, porque você não se conhece. Então, quando você se entrega ao autoconhecimento, tanto as suas escolhas como a sua autoestima, elas mudam. Então, você tem a oportunidade de rever e de evoluir nos dois. Eu acredito muito que todos os seres humanos vêm para essa vida, aqui para a Terra, para ter a oportunidade de evoluir. Então, nesse caso, quando a gente se joga no autoconhecimento, a gente evolui. A gente tem essa oportunidade. E aí quando a gente se autoconhece, nós começamos a fazer melhores escolhas para nós mesmos. Nós podemos mudar aspectos da nossa autoestima. Conceitos que a gente tinha anteriormente, a gente pode rever e saber se realmente é verdade ou não. Saber se realmente é da nossa personalidade algumas coisas.
Dou um exemplo. Eu tenho muita dificuldade de acordar cedinho. A história das 5 da manhã. Do quanto dou, mas o meu dia fica péssimo. Eu não funciono desse jeito. É igual a história da água gelada. É bom, é? Só que eu não funciono desse jeito. Se eu tomo um banho gelado, principalmente de manhã, uma parte de mim, que eu sei que é muito importante, fica extremamente irritada o dia inteiro. Eu sou produtiva por 1 hora, 2 e o resto do dia nada. Sendo que se eu tomo banho quente de manhã, eu sou produtiva o dia inteiro. Então, por eu me conhecer, eu sei que aspectos não funcionam. Por exemplo, eu acordar 5 horas da manhã, a não ser que eu precise, uma viagem, alguma coisa assim, beleza. Mas todo dia para mim é um custo. Sendo que se eu acordar 6 horas, para mim tá de bom tamanho. E o rendimento é maior. Então, assim, a minha atenção é maior. E eu não fico com sono. Mesmo, por exemplo, eu me obrigar a acordar, ou melhor, a dormir mais cedo. Pra mim poder acordar cedinho. Talvez eu tenha que regular em algum momento. Mas por enquanto tá funcionando. Pelo que eu quero agora, tá tudo certo. Mas assim, é um conhecimento que hoje eu tenho sobre mim, que quanto mais eu aplico, mais desenvolvimento eu tenho. Então, para mim, tá tudo certo. E isso são exemplos do meu autoconhecimento. Por eu ser mais produtiva, por eu render tanto no trabalho, que hoje eu trabalho como CLT, e eu poder ler meus livros, desenvolver, começar a fazer outras coisas que eu me propus a fazer, a minha autoestima ela aumenta. E aí aspectos que eu achava negativo anteriormente já não são mais. Justamente porque eu me autoconheço e aí a minha autoestima muda. E com isso eu consigo fazer melhores escolhas no meu dia a dia para mim continuar me desenvolvendo. Então, é essa relação direta que nós estabelecemos quando a gente faz essa relação das duas, ou melhor, dessas três. As duas de autoconhecimento com as nossas escolhas ou decisões. E uma das coisas que eu acho muito importante, que se aplica nessas três questões, nossa autoestima, nosso autodesenvolvimento e as nossas escolhas, é a gente passar a nos ouvir melhor. É a gente passar a usar a nossa intuição para poder nos ouvir melhor. Então, a gente está começando falando hoje sobre essas três questões, esses conceitos, essas percepções, que é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, fica a dica para hoje. Pega uma folha de papel, coloca ali sua autoestima, as partes positivas e as partes negativas. O que você acredita de bom de você e o que você acredita que é ruim em você ou é negativo, te atrapalha de alguma forma. E aí, você usa um pouquinho a sua intuição e se pergunta, em silêncio, no que eu preciso melhorar? Como eu faço para melhorar? Você vai ter muitas respostas.
E você escrevendo ali no papel, você vai perceber aspectos de melhoria. O que eu preciso para alcançar determinada meta? Então você vai ver pontos para você mudar. E aí você vai conseguir fazer melhores escolhas a partir do momento em que você se conhece. Então, faz esse exercício, coloca no papel o que você acredita sobre você, a sua estima no papel. Você é preguiçoso, você é trabalhador, você é inteligente, você é estudioso. Coloca ali no papel. E aí você começa a ver se precisa, o que precisa melhorar de acordo com o seu autoconhecimento. Se você não tem, você está começando agora, para estudar um pouquinho sobre o funcionamento da sua mente, sobre questões sobre personalidade. Uma dica que eu acho muito legal é, por exemplo, o livro As Cinco Linguagens do Amor. É legal, porque você vai saber como você sente amor, como as pessoas podem expressar amor por você e como as pessoas expressam, como você sente amor e como as pessoas expressam amor por você, do jeito delas. Então, assim, é legal. Tem vários livros hoje de autoajuda. Então, assim, é muito bacana. E aí você vai ver que você vai passar a tomar melhores decisões de acordo com o que você já sabe sobre você, tá bom? Essa é a nossa reflexão de hoje. Tchau!